Ah, ele falou que o computador dele foi formatado e depois disso ele só funciona quando quer. Viu, Júnior? Eu entendi. Ele não tem fone de celular, não, fone de ouvido. Os meninos, esses dias para trás, usaram, deu certo. Ah, dá também para você fazer. Você baixa o aplicativo, Emerson, no celular, vê pelo computador e ouve pelo celular. Na próxima você faz. Uhum, ok. É aqui mesmo, né? Isso. A obra harmônica do universo e seus sistemas. A insuperável inteligência da estrutura total da natureza em seus mínimos detalhes. Revela a existência de um poder inteligente. Pela obra se deduz a inteligência do autor. Isso aqui nós já comentamos. É dentro dos outros. Você quer comentar mais alguma coisa? Acrescentar alguma coisa, Emerson? Aí tem que tirar do modo para eu poder ver. Deixa eu conseguir aqui. Deixa eu ver no chat. Não. As revelações por mensageiros divinos. Jesus, Deus é nosso Pai. Os espíritos superiores, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. A crença em Deus está estreitamente ligada à ideia de lei, e assim a de dever e de sacrifício. A ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres e das sociedades. Leon Denis. Hum? Leon Denis, um Quer fazer, grande enigma. quer fazer algum comentário? Então, outros mensageiros divinos, né? Mostrando que Deus existe, né? Quem somos nós para questioná-los, né? Se eles estão falando que Deus existe, quem somos nós para falar assim, não, Deus não existe não, né? Se Jesus falou, nós acreditamos em Jesus, né? Argumento ontológico. Santo Anselmo apresenta seu conceito de Deus como pura existência, infinitude, eternidade, imutabilidade, perfeição e unidade. Segundo ele, percebemos uma hierarquia dos seres, tanto específica quanto genérica, e para cada ser deve haver um exemplar, o mais perfeito. Pode-se conceber um ser mais perfeito do que todos. Pode-se conceber um ser acima do qual nada se possa imaginar. Este ser existe necessariamente, pois, se não existisse, não seria o maior. E negá-lo seria negar a hierarquia dos seres. Bom, pessoal, isso aqui tem a ver com filosofia, né? Um argumento ontológico. Geralmente eu trabalho com os meninos do segundo ano, nas provas da existência de Deus. Santo Anselmo, ele foi um filósofo da filosofia medieval e, como todos sabem, na filosofia medieval houve uma parte em que a fé era acima da razão. Teve o segundo momento que fé e razão andavam juntos. Nessa época de Santo Anselmo, foi a época da patrística. A fé, ela dominava, ou seja, primeiro você cria, depois, como os outros, você utilizava a razão. Então, Santo Anselmo, ele tentou formular um argumento, ao qual ele deu o nome de argumento ontológico, para provar a existência de Deus. Segundo Santo Anselmo, tudo o que você fala existe, nem que seja no seu pensamento. Por exemplo, nós sabemos que unicórnio não existe na realidade. Mas, quando você fala unicórnio, automaticamente você já tem aquela imagem na sua cabeça, correto? De um cavalinho com chifre na testa. Se você fala dragão, eu mesmo acho que os dragões nunca existiram. Mas se você fala dragão, automaticamente você tem a imagem daquele bicho que tem duas asinhas pequenas, que gospe fogo. Enfim,
Então, segundo Santo Anselmo, os ateus não podem falar que Deus não existe porque existe, nem que seja no pensamento deles. E, se Deus existe, para ele, Deus teria que ser maior que tudo. Ele sendo maior que tudo, ele era o mais inteligente, estava em todos os cantos e, deixa eu ver, onipotente, onipresente e onisciente. E tinha ciência de tudo. Correto? Então, ele formulou o seguinte argumento. Se Deus é portador de todas as qualidades e a existência é uma das qualidades, logo, Deus existe. Ou seja, se Deus é onisciente, onipotente e onipresente, como que eu vou negar a existência de algo tão supremo? Algo tão magnífico? Vocês querem fazer algum comentário? Também a questão em português, já que você está falando, você falou da questão aí, né, dos seres imateriais, né, da questão da existência, que você já imagina na cabeça. Em português, tem o conceito abstrato, né, e concreto, quando a gente fala em substantivo. Não sei se vocês, né, na época que vocês estudaram isso, vocês lembram disso. Então, quando a gente vai estudar lá no 7º ano e depois a gente retoma lá com os meninos do 2º ano, as classes gramaticais, 1º, 2º ano do ensino médio, a gente também fala isso. Imagina Deus. E Deus é um conceito que a gente acha que é abstrato, mas não é. Ele é um conceito, ele é um substantivo concreto. Por quê? Porque quando a gente imagina Deus, a gente imagina um ser, um homem de barbinha branca, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente imagina um ser concreto, né? Unicórnio, mesmo que a gente não tenha essa condição dessa existência que você falou, a gente imagina o cavalinho com o chifre e tudo mais. Então, é a mesma coisa que você falou. Mesmo a gente estando no imaginário, a gente imagina, né, algo. Então, ele é um ser concreto. Então, ele não é um substantivo concreto. Ele é um substantivo concreto, não abstrato. Então, essa ideia não é abstrata de Deus. Geralmente, quando eu vou explicar, igual para Platão. Para Platão existe um mundo inteligível, que é o mundo das ideias, que no caso seria o mundo espiritual, e o mundo sensível, que no caso é o plano físico, né, onde a gente vive. Eu, geralmente, quando eu falar sobre esse argumento de Santo Anselmo para os meninos, eu coloco em 2 mundos. O mundo das coisas reais e o mundo das coisas que só existem na minha imaginação. Ou seja, então, para o ateu, Deus tem que existir, nem que seja na imaginação dele. Porque não tem como ele falar a palavra Deus sem ter a imagem de Deus na cabeça. Igual você falou, para você falar nada, você tem que ter a imagem. Do nada. Escuridão. Eu lembro de um professor meu de história da filosofia. Ele deu todas as histórias da filosofia, foi com ele. Ele falava que ia arrumar um significado para o nada. A palavra era cacofuatum. Cacofuatum. Você falou em cacofuatum, é nada. Mas você tem aquele vazio do nada. Ou seja, você sabe que não tem preenchimento. Que é tudo escuro, é tudo preto, tudo negro. Né? Mas é alguma coisa. Não deixa de ser alguma coisa. Atributos da divindade. Eternidade, imutabilidade e imaterialidade, unicidade e onipotência, suprema e soberana inteligência, soberana justiça e bondade, perfeição infinita. Isso aqui praticamente nós já falamos. Eternidade, Deus é eterno. Ele, como os outros, é o início, meio e fim.
né? Se é que algum dia vai existir fim. Imutabilidade, imaterialidade. Ele não muda e não tem matéria, né? Uhum. E ao mesmo tempo, não, mas é isso aqui mesmo que eu estou pensando, porque não precisa dele, o fato dele ser imaterial, ele está presente em tudo. Ele é uma força, né? Uma força, uma luz. Né? Ele não precisa se materializar. Unicidade e onipotência, ele é único e, como diz o outro, maior que ele não há. Uma força, né? Uhum. Suprema soberania e inteligência. Por mais que alguém queira ser maior que ele, nunca vai chegar a ser, nem tão pouco tão inteligente. E acho que ainda existe um arquiteto que criou, que vem a criar alguma coisa tão minuciosa quanto o universo. Né? Soberana justiça e bondade, Deus é justo. A doutrina espírita, como diz outra, ela prega justamente isso. Mas eu vim com problema para poder andar, eu vim doente. Uai, não é por esse fato que ele não está sendo justo ou bondoso. Ele está te dando a chance, a oportunidade de você pagar os seus pecados. Né? Então, eu acho, antes disso, igual, tem gente que vai falar, morreu, se morrer pecador, vai para o fogo do inferno. Morreu, vai para o purgatório. Morreu, não sei o que tem. Quer dizer, então, a maior parte das religiões, ela prega um Deus como aquele Deus carrasco. Aquele Deus que põe. Punitivo, né? Uhum. E, como diz o outro, dentro da doutrina espírita, ele é soberano, justo e bondoso. Por quê? Porque ele nos dá, mesmo que por meio como diz o outro, por meios dolorosos, uma forma de nos reaproximarmos dele, uma forma de nos redimirmos dos nossos pecados. Só avisar para o Emerson, seu microfone voltou. Eu vi uma... Não voltou. Eu vi um início de uma bordinha verde. Quando a bordinha verde vai, é porque começou a fazer barulho. Você tentou ligar e desligar ele? Já. Você aumentou o volume do seu microfone? Já, também. Uhum. Perfeição infinita. Perfeição maior que ele, não há. Apesar que fala, né, que nós somos, semelhança. Fomos criados imagem e semelhança de Deus. E o nosso intuito de estar aqui na Terra é para a gente tentar chegar, né, todas as nossas reencarnações. Isso é que eu já dei uma estudada, né, alguém já me falou, uma coisa assim. Tentar nessas nossas reencarnações a gente tentar chegar mais próximo a Deus, né, aproximar a essa semelhança, a essa imagem e semelhança de Deus, a essa perfeição. Uhum. Mas eu acho que é muito difícil. Meu Deus do céu, como a gente é. Uma vez eu fiz essa pergunta no centro que eu participava lá em São Paulo, porque eu acho que a cada encarnação, acho que a gente adquire outras outras coisas ruins. A gente erra demais. Não sei se a gente continua errando, entendeu? Eu acho que a gente não consegue vir para essa encarnação e ser 100% bom e ser 100% evoluir 100% e não adquirir mais nenhum karma, nenhum... Você entendeu o que eu quero dizer?
espiar tudo que a gente deveria espiar, porque eu acho que a gente acaba contraindo mais outros karmas, mais outras coisas para a gente espiar depois. E quando que a gente vai conseguir cessar tudo, entendeu? Eu acho que é complicado demais. Não sei se eu estou voando, se eu estou, né? Não conseguiram me explicar tanto, não. Eu não fiquei totalmente convencida com a explicação na época, entendeu? Eu tenho essa angústia ainda. Mas vamos lá, vamos continuar e vamos tentar melhorar. Vamos seguir o caminho. É complicado mesmo. Chegar à perfeição ainda vai muitas reencarnações, como diz o outro. Nossa, e como? Milhares, eu acho. Ser perfeito, você tem que se abster de tudo. E, infelizmente, nós ainda somos muito meio que materialistas. Imperfeitos. Uhum, muito imperfeitos. É. Igual eu peguei e falei, o verdadeiro espírita, se você estiver com a blusa de frio, tá aquele frio doido. Se você estiver com uma única blusa de frio, chegar alguém te pedir, você for um real espírita, o que você vai fazer? Tirar a blusa e dar para ele. Se você tiver um único prato de comida e alguém chegar em você e te pedir, você pega já seu prato para ele. E hoje, os dias de hoje, é difícil você encontrar pessoas assim. Geralmente nós temos mania de pegar e dar aquilo que é demais para nós. Mas você nunca tira o que vai realmente fazer falta para dar para alguém. Para compartilhar com alguém. Então, mas enfim, nós estamos aqui justamente para aprender e com fé. Um dia a gente ainda acabar, como os outros, consegue fazer isso, realmente dividir. Perfeição infinita é só Deus. Perfeição, eu acho que a gente não consegue chegar. Talvez Chico chegou, entendeu? Admiro demais ele, né? Um atributo direcionado a ele. Uhum. Divaldo. Emmanuel. Uhum. Vamos aqui. Conclusões. Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Ou seja, como nós pegamos falando, Deus está em tudo. É legal que é o livro de Gênesis, né? O livro de Gênesis, que é o livro do começo, né, dos mundos, é um livro muito bonito, Uhum. né? Allan Kardec. Isso aqui eu peguei justamente do seu livro. Lá tem, Ah? lá tem exercícios bacanas, né? Uhum. Esse aqui eu peguei justamente deles. Bom, isso aqui nós vamos pegar e falar, né, no grupo a partir de amanhã, durante essa semana. Conhecer a Deus é tão somente uma questão de fé? Tem evidências, né? 2. Em que axioma fundamenta-se o conceito espírita de Deus? Você concorda? Agora que eu vi aqui que saiu com Cirda. Você concorda? 3. Podemos definir Deus como sendo o infinito? Tem mania de professor, eu tô copiando, tá?
capa. Volta lá no slide, Júnior, para eu terminar de copiar. É a parte, essa parte? Essa, aham. Conhecer a Deus é tão somente uma questão de fé. Como que você vai querer? Você vai colocar no grupo só essas perguntas novamente, pedir para o pessoal ler e responder, e a gente discutir depois? Você pretende fazer um novo vídeo depois para a gente esclarecer, alguma coisa assim? A melhor forma que vocês acham? Coloca no chat. Já tem aqui. Estou olhando aqui o chat. A bandarra foi para cá. Eu estava procurando o significado da palavra axioma, e é bastante amplo. Geralmente é duas afirmações e uma conclusão, uma coisa assim. Duas perguntas e uma conclusão. Axioma, então, realmente tem vários sentidos. Por exemplo, axioma, para mim, na filosofia, axioma é valor. Tanto que a axiologia, que é o estudo do axioma, ou seja, o estudo dos valores. É aquela premissa maior, premissa menor, né? Não? Eu estava procurando o significado da palavra axioma, é bastante ampla. Sobre a primeira, eu creio que não é uma questão apenas de fé, mas sim vivência. Uhum. Vocês estão procurando aí o significado? O que você achou? Conhecer a palavra Deus é tão somente uma questão de fé? Eu acho que não. Tem provas da existência de Deus a todo momento, né? Então, eu acredito que não é só fé, mas de se olhar em volta, de perceber, de sentir, né, que Deus existe a todo momento em que você percebe que existem coisas que nos comprovem, que nos comprovam. Então, eu acho que não é só questão de fé, não. Na 2, aí ele está colocando assim, ó, bastante amplo, somente a primeira, eu creio, né? Mas sim vivência. Estava lembrando do vídeo que você colocou sobre o seu cachorrinho, a Linda, lua cheia, e hoje lá fora está. É uma vivência para mim. Uhum, com certeza. Ah, sim, você está respondendo a pergunta. Ele está respondendo a pergunta. Aqui, o que ele coloca de axioma, na filosofia, fala o seguinte: premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração, porém, ela mesma indemonstrável, originada somente à tradição racionalista de princípios inatos da consciência, ou segundo os empiristas, de generalizações da observação empírica. O princípio aristotélico
da contradição. Nada pode ser e não ser simultaneamente. Foi considerado desde a antiguidade um axioma fundamental da filosofia. Seria a máxima provérbio sentença. Em que axioma fundamenta-se o conceito espírita de Deus? E se você concorda, o axioma é aquela lá, não é não? É inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Uhum. Para mim é aquele lá que a gente tem que lembrar. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E eu concordo. E tem uma outra, quer ver? Não é feito sem causa, é causa primeira de todas as coisas. É isso, não é? Uhum. Uhum. Consequência do princípio, de que não é feito sem causa. Aí o Emerson colocou que acha que seria uma evidência de um fato o dia e a noite, por exemplo, as leis da natureza. Uhum. Tudo é perfeito, né? Se a gente for observar, o nosso corpo, por exemplo, tudo casa. Uhum. Se a gente for observar, o nosso corpo, ele é totalmente, funciona perfeitamente, né? Tudo tem uma ligação, tudo foi pensado de um jeito por Deus, né? De uma forma tão perfeita, né? Os sistemas, é tudo muito perfeito, né? A questão da natureza também, a questão dos animais, tudo tão perfeito. Não tem como a gente imaginar como que seria sem, né? E podemos definir como sendo Deus como sendo o infinito? Sim, né? Deus é o infinito. Deus não tem fim. Seria isso? Seria isso a pergunta? Seria. Seria um infinito de horizonte? De infinito mesmo? Em todas as questões. Ou aquele lado infinito de imutável, de infinito de nunca acabar? Porque sim, né? Infinito de nunca acabar. Foi pego do seu livro, mas eu acho que no caso é de ser infinito, ou seja, não ter fim. Uhum. Infinitude, ela não, realmente, ela não, é uma coisa que ela não tem fim. Mas Deus não tem, acho que ele é infinito em todos os sentidos. Uhum. Né? Na sua benevolência para conosco, nas suas obras, até mesmo as criações do homem de hoje em dia. Fulano inventou isso, fulano inventou aquilo. Ninguém inventa nada senão por obra do Pai. Com certeza. Né? Igual fala, uma árvore não cai aliás, uma árvore não cai da folha. Ó. Uma folha não cai de uma árvore se não for pela autoridade de Deus. Uhum. Tentando achar aqui.
O axioma que se refere aqui é o não há efeito sem causa. Uhum. É isso mesmo, é a questão de Deus não ter fim, né? De Deus não ser finito, né? É nesse sentido. O Emerson está colocando que hoje ele foi caminhar por umas ruas diferentes, as quais ele nunca tinha visto, mesmo morando no lugar onde você mora, Londrina. Uhum. Há muito tempo, mesmo ele morando em Londrina há muito tempo. E aí é aquilo. E geralmente quando a gente mora num lugar, utiliza o mesmo caminho, a gente não, é automático, a gente não repara nos lugares, né? Depois a gente começa a observar. Aí ele encontrou nesta rua árvores de plátano, que são do hemisfério norte. Então eu pensei, nossa, como estas árvores podem crescer aqui. Bacana. Eu não sei o que são árvores de plátano. Daquelas árvores grandonas que tem aquelas folhas assim, ó. Okay. Tem como você compartilhar uma foto pelo file aqui, ó. Parei, observei e analisei que elas se acostumaram ao ritmo inverso, de onde elas vieram. Então, nessas horas, eu penso em Deus. Ajeita tudo, se encaixa. Plátano é a folha que está na bandeira do Canadá, então é essa mesmo que eu pensei, aquela assim. Uhum. Eu acho aquela árvore linda, linda, linda. Linda, fabulosa. Uhum. Também acho, concordo com você. Acho que mais ou menos eu me lembro, mas depois eu vou pegar e pesquisar na internet aqui para ver. Ela é uma folha assim, ó. Ela começa arredondada na base, aí ela faz um bico aqui, depois faz outro bico aqui, depois ela faz um triângulo, assim. Essa mesmo estou imaginando. Uhum. Nem nós vamos ter... Aí, no outono, ela fica meio ocre, meio laranjada, e ela cai, entendeu? Aí elas caem, fica a coisa mais linda do mundo. Amanhã, quando eu for caminhar, de novo, tiro uma foto para vocês. Ah, ok, beleza, ótimo. Ela não é aqui, é do
do hemisfério sul, então ela só pode se adaptar como que com a natureza divina, com certeza. Uhum. Ok, Júnior, faltam só 2 minutos para encerrar esse link. Vamos fazer a oração final para a gente... Esses 2 minutos dá? Faz a oração Dá. com você, então. E depois a gente conversa mais lá no... Então, vamos pedir a Deus, elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer por essa oportunidade da gente aprofundar os nossos estudos, da gente pensar um pouquinho na existência de Deus, renovar a nossa fé, renovar a nossa razão, repensar na sua existência, na existência dele e principalmente, descobrir quantas coisas maravilhosas e poder agradecer a essas coisas maravilhosas que ele fez para nós e ele fez de nós. Então, agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus por mais uma semana em que nós estamos vivos nessa pandemia, agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos em oração, de estarmos juntos em comunidade. Agradecer a Deus por mais essa chance de podermos estarmos com os nossos irmãos. E também pedir para que Ele interceda pelos nossos irmãos que estão passando por necessidade, que estão passando por momentos difíceis nessa pandemia do Covid, que estão necessitando de oração, de saúde, para que possam vivenciar, e consigam vencer a batalha contra o vírus, para que os profissionais de saúde possam terem mais força para trabalhar e que a espiritualidade possa estar junta, fazendo com que cada um receba o amor, receba a luz e receba a paz. Também quero pedir para que os espíritos possam fluidificar as nossas águas, para que recebam o remédio necessário, além